Olá pessoal, Deus abençoe vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. Queria pedir, por favor, que você abra a sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 16. João 1, 16. É um texto conhecido, né? De todos nós. Mas como a palavra de Deus é viva, ela se renova todos os dias. Isso acontece com cada um de nós. Você lê um versículo 10 vezes, você vai ter 10 verdades novas reveladas ao seu coração. Por isso que eu amo a Bíblia, porque é uma palavra viva, que me transmite vida, que me alimenta, que me aviva, que me renova, que me inspira, inclusive nas composições, e nas ministrações, e no louvor e na adoração. Como faço minhas as palavras do salmista que disse: quanto amo a tua lei, é minha meditação em todo dia. Salmo 119, 96. Então lá, João 1,16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Vamos ler juntos? Todos concordam? Eu gostei desse tema, pastor. Plenos. E ele me inspirou. E o Espírito Santo trouxe esse versículo ao meu coração hoje. E foi falando coisas tanta riqueza que eu não pude conter as lágrimas naquele momento. Porque assim, a minha maneira de ler a Bíblia é como se eu estivesse encontrando uma pessoa. A minha leitura bíblica é um encontro. É mais do que uma leitura, é mais do que uma meditação, é mais do que uma reflexão, é mais do que preparar uma mensagem, é mais. Me alimenta tanto que vocês não fazem ideia. Eu tenho mais ou menos uns 40 textos bíblicos musicados. Quando eu não estava compondo, eu estava lendo, estava tendo um encontro, e veio o tema melódico no meu coração. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, o Senhor. 2 Timóteo 2,1, palavras de Paulo a Timóteo. Eu não sentei naquela hora, vou compor em cima de 2 Timóteo 2,1. Eu estava lendo. Eu estava tendo um encontro. Aí a melodia veio de graça, de bônus. E assim com as outras 40 canções bíblicas. Então, se eu posso dar um conselho, uma dica para você, quando você for ler a Bíblia, marque o encontro. Faça naquele momento um encontro. Ninguém pode estar ali. Nem a esposa, nem o marido, nem o filho, nem o... É você, é um encontro confidencial. Sabe por quê? Porque naquele momento o céu vai se abrir. Naquele momento, aquele lugar será invadido pela glória e a presença de Deus. Você não sabe o que vai acontecer depois. Estou falando por experiência própria, meus queridos. Eu não cheguei aqui de graça. Não cheguei na posição que eu estou de graça. E nem por capacidade pessoal, nunca foi assim. Mas tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu realizei é resultado de encontros. Desses encontros. Coisas que humanamente não se explica. Não tem explicação, eu nem me arrisco. Porque eu sei que não foi gerado por mim, mas foi gerado através desses encontros. Mas você pergunta, mas como assim encontros? Isso aqui é um livro. Que são palavras mortas. Pois é. Mas esse livro, com essas palavras que não têm vida, nesse papel, por trás dessas palavras, há vida, sabe de quem? Daquele que a Bíblia, a respeito dele, diz: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Deus é a sua palavra. A palavra de Deus é Deus. Quando você não tem vontade de ler a Bíblia, é porque você não tem vontade de Deus na sua vida.
Porque Deus é a palavra dele, queridos. Não sou eu que estou dizendo, é João 1, lê aí. No princípio era o verbo, e o verbo estava com ele. Todas as coisas foram feitas com ele, por ele, sem ele, nada foi feito, se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus estava no princípio com Deus. Quando Deus disse, haja luz, o verbo foi lá e criou a luz. Todas as coisas foram feitas por ele. Então não dá para ler a Bíblia, eu vou ler hoje só para descarregar a minha consciência. Não dá, não funciona isso. Eu vou lá, eu vou ler porque eu preciso ter um encontro. Todos os dias eu preciso desse encontro, senão eu morro. Morre tudo que está ao meu redor. Palavras de Davi, no Salmo 26. Não emudeças para comigo, para que não suceda, calando-te tu a meu respeito, eu me torne semelhante aos que descem a cova. Se você deixar de ouvir a voz de Deus na palavra dele, você vai morrer, meu querido. Você não pode ler a Bíblia porque você tem que preparar a matéria da escola dominical ou da reunião de células. Você precisa ler a Bíblia para sobreviver, senão você vai morrer. O Davi que disse isso. Não emudeça, Senhor, não fica quieto, não fica calado, senão eu vou morrer. Eu vou descer a cova. Oh, meus irmãos. Se há alguém que precisa da Bíblia, sou eu. Se alguém que precisa de encontro com Jesus na sua palavra, sou eu. Se existe alguém aqui nessa sala que não tem o menor direito de duvidar dessa palavra, sou eu. Já contei para vocês, alguns aqui já sabem a experiência de quando nós perdemos a nossa filha, a Raquel, a primeira filha, um bebê. Foi uma experiência horrível. Primeira experiência como pais. E Deus levou a Raquel. Eu vi a criança no hospital. Minha esposa não pôde ver, não deu tempo. O Senhor levou a nossa Raquel. Doeu muito, eu já era pastor. Por isso que esse negócio de morte me comove muito e me tirou lá de São Paulo para vir aqui no ginásio, no velório daqueles meninos. Não é fácil perder filho. E Deus permitiu, porque Ele tinha um propósito. Ele precisava de um encontro comigo. Para ministrar, sabe por quê? A vida que nasce da morte. Mas onde que está escrito essa heresia, seu Ademar? Não é heresia, João 12. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dá alguns frutinhos. Dá muito fruto. É vida que nasce da morte. Morte do grão de trigo. Se ele não morre, fica lá, só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. E aí que nasceu a música. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Foi nessa hora da morte da nossa Raquel, da perda, aquele ambiente, aqueles dias difíceis. E mais difícil se tornou quando o médico disse: não tentem outra gravidez, que pode acontecer a mesma coisa. Aí ele matou de uma vez o mínimo de esperança que havia. A gente ficou sem saber o que fazer. Mas quando chegamos em casa, após aquela consulta, eu falei para a Aurora, minha esposa, que é pastora também: querida, nós vamos orar. E nós vamos pedir uma palavra de Deus. Vamos ter um encontro com o Senhor na palavra. E oramos por 1 mês e meio. E numa manhã, estava lá ela, sentada, no seu tempo com Deus, lendo a palavra. E o Senhor a levou ao Isaías 65. E no versículo 17 estava lá a resposta. Por isso que eu digo, eu não posso duvidar dessa palavra, não tenho direito. Estava lá a resposta, o Senhor dizendo: assim diz o Senhor: eis que faço novas todas as coisas. Não haverá lembrança das coisas passadas. Eis que eu trago para Jerusalém alegria e gozo. Nela não haverá criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus anos. Os meus servos não terão filhos para a calamidade, porque são as sementes do bendito do Senhor. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Quer saber o resultado? Deus levou a Raquel e nos deu Rodrigo, Mariana, Juliana, Diego, Sara, Belinha, Vivian, Liz, Pedrinho e...
Deixa eu esclarecer, não são 10 filhos, tá? Eu não tenho a unção de Abraão, pai de nações. Mas são 3 filhos, uma nora, um genro e 5 netos. Vocês estão vendo a minha cara de felicidade, né? Por isso eu não posso duvidar. Se algum dia Deus tocar a orar por mim, olha assim, Senhor, faça com que o Ademar tenha mais encontros com a Tua palavra. Que é isso que ele precisa. É tudo, minha vida está aqui. Ó. Se tirar isso aqui de mim, eu morro. Acaba ministério, acaba tudo. Então, Rodrigo hoje é o nosso mais velho, com 35 anos. Casado com a Sara, pai de 3 meninas lindas. A minha nora, a esposa do Rodrigo, é finlandesa, eles moram na Finlândia, ele é pastor lá na Finlândia, um brasileiro pastoreando finlandeses. Só pode ser graça. Só pode ser graça. A Mariana é a do meio, ainda solteira, por enquanto. E a Juliana Caçula, é casada com o Diego. Eles são pais do Pedrinho e da Liz. A Liz, ela tem o dom de mandar. Você conhece isso, pastor? Aquela autoridade já natural. Acho que todas as mulheres têm esse dom, não? Algumas têm. Mas a Liz, ela fez uma comigo. Ela tem 2 anos e meio. Vai fazer 3. Mas ela é muito espertinha. Minha filha é professora numa escola bilíngue lá em São Paulo. E a Liz já está no prézinho. E as aulas dela são em inglês. Então ela sabe falar as cores, os números de 1 a 10. Aí minha filha perguntou para ela, em inglês, qual é a cor do vovô? Ela falou, brown. Ela quis dizer brown, que significa marrom. Ela acertou, né? Ela entende o inglês. Mas um dia eu estava lá, aniversário da mãe dela, estávamos em casa, e a Ju pediu, pai, canta aquela música. E eu peguei o violão, né, comecei a cantar, todo inspirado, para abençoar minha filha. E ela falou assim, você canta essa música, depois a gente vai orar. E eu estou lá. Glória a ti nas alturas. E ficou aquele ambiente gostoso, né? Só de família. Quando terminou a música, eu fiquei fazendo aquele fundinho, né? A baixinha veio para mim, com o dedinho assim, ó. Agora checa. Pode um negócio desse? Nem falar direito sabe, mas mandar sabe. Agora checa. Quer dizer, agora chega. Nós criamos até um memezinho que a gente passa um para os outros quando o cara está falando, mas ó, agora chega. Eu falei, Jesus, como é que pode um negócio desse? Mas, queridos, eu estou introduzindo tudo isso aqui, eu não vou me estender, mas é importante para a minha vida e para a sua vida, que nessa noite a gente saia aqui debaixo de uma convicção baseada nessa leitura que nós acabamos de fazer de João 1,16. E por causa desses encontros com a palavra, eu procuro não ter pressa na leitura. Até porque, pelo meu temperamento, eu sou muito assim, de detalhes e de observação. Eu pego palavra por palavra. Por exemplo, nesse versículo me chama a atenção a palavra todos. Quem são todos? Quem se inclui nesse todos aí? Quem se inclui nesse todos, levanta a mão, só para eu saber. Você está incluso nisso? Então é com você, certo? É comigo, eu também, eu levanto a minha mão. Então, voltando, e todos nós o quê? Próxima palavra, o verbo. Todos nós recebemos. Recebemos o quê? Da sua plenitude. Agora nós vamos desmembrar esse assunto. O que é na prática essa plenitude que você e eu recebemos? Todos nós recebemos. Então, se você sair daqui nessa noite só com a convicção de que você está incluído nesse grupo desses todos que já receberam, meu querido, você, usando uma expressão popular, você já ganhou na loteria. Se você não entender nada que eu vou falar depois, mas você entender que você já recebeu dessa plenitude, você já ganhou a sorte grande. Então vamos prosseguir.
Se a plenitude se refere a Jesus, é o que o texto diz, não é plenitude de, como dizia aqui o nosso pastor, de bênçãos, de coisas, de bens, mas plenitude de som. Amém. Mas é a plenitude de Cristo. E o que é essa plenitude de Cristo? Como ela se aplica, como eu experimento isto? Então, convido você à leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. E partindo do versículo de número 6, nós vamos nos deparar com um relato de um milagre que havia acontecido. Atos, capítulo 3, versículo 6. Disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Que momento é esse na vida de Pedro? Pedro e João estavam a caminho do templo para oração. Se depararam com um aleijado, uma pessoa enferma, à porta do templo. E essa pessoa pedia esmola, pedia alguma coisa. E a resposta de Pedro foi essa: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele andou? Ele andou, aquele homem aleijado? Sim ou não? Então vamos parar um pouco aqui. Preste atenção nas palavras de Pedro. O foco dele não estava nas coisas externas. Não estava no ouro, não estava na prata, mas estava no tesouro que ele carregava. O tesouro, conhece? Maior me foi dado. Queridos, sabe quem é o Ademar de Campos? Sabe quem é o pastor Júlio, a pastora Érica? Homens, filhos de Deus, que carregam um tesouro aqui dentro. Sabe quem é você? Você é alguém que carrega um tesouro. E não foi por mérito nem capacidade, mas por simpatia. Graça sobre graça. Primeiro versículo que nós vemos: plenitude e graça sobre graça. Por isso que eu disse: o que eu vou pedir para Deus se eu tenho um tesouro? Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: oh meu Deus, obrigado, Senhor. Oh Jesus. Diga assim comigo: em tudo. De novo, em tudo. De novo, em tudo. Fostes enriquecidos em toda palavra, em toda sabedoria. Esse é o versículo 5. O 7 diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O pastor Casalberto, meu pastor, ele usa sempre essa figura, né? Que o cristão cheio dessa plenitude, ele é como um caminhão-tanque que vai passando em cada posto de gasolina e distribuindo aquela dose de combustível para aquele posto de gasolina. E é isso que você é, pastor. Você é um caminhão-tanque, porque há um tesouro aí dentro de você, dentro da sua querida igreja, sabe? Por isso que a obra de Deus não morre. Essa igreja não vai morrer nunca. Pelo contrário, ela vai crescer, vai multiplicar, vai espalhar vida, vai distribuir o tesouro que foi depositado dentro dela, em nome de Jesus. Agora, amém, vamos aplaudir. Gente, nós somos muito abençoados. O diabo não quer que a gente veja essas coisas. Estão aqui, ó. Por isso que você precisa de encontro. Vai encontrar com o Senhor aqui na palavra dele. Não tenha pressa de ler a Bíblia. Pode ler a Bíblia o ano inteiro. É uma boa prática.
É uma necessidade gritante para todos nós. Mas tenha também aqueles momentos de você parar num versículozinho e ficar ali. Fala, Senhor, eu estou aqui, eu quero pão, eu quero água. Eu preciso hoje de pão e água, Senhor. Amanhã também eu vou precisar, se eu viver. O que eu tenho, eu te dou. Eu tenho um tesouro, se chama Jesus. Uma pessoa. Isto faz com que você tenha ânimo, tenha esperança, tenha expectativa, tenha força, tenha alegria. O ano de 2019 foi um ano difícil para nós. Minha esposa foi detectado um câncer na sua mama. Ele era pequeno, graças a Deus. Mas ela teve que fazer cirurgia, teve que fazer a quimio, teve que fazer a rádio. Foram 8 meses de uma luta. Mas eu senti claramente que haviam 2 braços sustentando a ela e a todos nós. Sabe o que eram esses 2 braços? As orações da igreja. A oração da igreja. Porque a igreja tem um tesouro. É o que vocês têm. Chegou lá na minha casa. E ela, uma mulher guerreira, enfrentou aquela situação. E começou a dar testemunho. Antes da conclusão do tratamento. Ela começou a postar no Instagram. Ela se maquiava, toda bonitinha e tal. Cara de riquinha. Ela deixou o cabelo natural, não pintou mais, está todo branco o cabelo dela, mas está mó chique. E ela postava lá, hoje foi a 7ª sessão, hoje foi outra. E a palavra é essa, e colocava um versículo bíblico. E algumas pessoas começaram a ver, chamou a atenção de algumas mulheres que estavam passando por uma situação diferente. E uma dessas pessoas mandou um recado para minha esposa lá no Instagram. Você poderia me dar um abraço? Minha esposa disse, claro que eu posso. Como você quer fazer? Vamos marcar um lugar para a gente se encontrar. Minha esposa falou, não, vem aqui na minha casa. E a moça foi na nossa casa. Uma moça bonita, 29 anos, estilista. Quando ela entrou pela porta da nossa casa e viu a Aurora, que ela já conhecia por foto, ela se jogou nos braços da minha esposa. E chorava convulsivamente. Uma cena muito forte. Ela viu minha filha, abraçou minha filha, chorou. Eu estava junto, também abraçou e chorou, e todo mundo chorou. Ela, não sei se tem ainda, mas isso foi no ano passado. Ela estava com 2 cânceres em um dos seios. Mais de 2 centímetros cada um. E o útero dela estava já também meio que prejudicado. E havia uma suspeita de gravidez, né? Então foi um momento de muita tensão nesse sentido, de choque. Aquela moça só precisava de um abraço. E nós não demos só um abraço, nós demos a ela o que nós temos. Nós demos a ela o tesouro que se chama Jesus. Então, meus queridos, Deus nunca se furtou em dar a mim e a você a plenitude do seu Filho Jesus e graça sobre graça. Nunca. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Tem uma música de um ministro americano, a letra fala assim, o que posso dar ao Deus que tem tudo, o que posso dar ao Criador dos céus, o que posso dar ao Deus que tem tudo, te dou meu coração. O que eu vou dar para Deus se Ele tem tudo? O que eu vou dar para Ele? A minha vida. Senhor, eu me entrego de novo. Todos os dias eu entrego minha vida para o Senhor. E é só o que eu tenho para oferecer. Versículo 17 de Atos 3. Vamos seguir aqui a leitura. Já estamos concluindo aqui. Atos 3, 17. Olha que coisa, irmãos. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se
Arrependam-se, pois, e voltem. E voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como todos os seus santos... Está embaralhando minha vista aqui. Todas as coisas como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas. A outra versão diz assim: vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com Abraão, dizendo: na tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão abençoadas na semente de Abraão, que é Jesus Cristo. E nós estamos incluídos nesse texto também. Vós sois filhos dos profetas. O seu DNA é profético. Não precisa fazer força, não é por mérito, é porque Deus predisse, Deus quis, Deus decidiu que Ele levantaria um povo profético. E o que é profecia? A profecia é isso que nós estamos conferindo juntos aqui. Palavra aqui, ó. Palavra que flui da boca, que flui do coração, que flui numa canção, que flui num abraço, num beijo, num aperto de mão, num olhar. Nós somos filhos dos profetas. A minha herança é profética. Meu DNA é profético. Minha vida é profética. Minha família é profética. Meus louvores são proféticos. Você é filho de profeta. Que notícia boa. Vou abrir uma igreja. Vai fechar no dia seguinte. Deus mandou você abrir. Deus mandou você cumprir a vontade dEle. A igreja já foi aberta, tá? Mateus 16, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pronto, já a igreja já existe, está tudo certo. Mas agora cumpra a sua missão profética. E o que é ser profeta? É ter palavra. Eu sinto o quê? Não, eu sinto o quê? Eu tenho palavra de Deus. Minha esposa recebeu a notícia, eu falei: Senhor, me dá uma palavra. É claro que a primeira reação é de medo, vou morrer, é um choque. Aí eu tinha que escolher entre ficar com medo ou reagir. Então eu reagi, eu falei: Senhor, eu preciso de uma palavra, Senhor. Vamos lá, vamos ao nosso encontro. Me dá uma palavra. Aí veio Salmo 56, versículo 3. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em Ti. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em Ti. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em Ti. Aí comecei a semear essa palavra no coração dela. Hoje está doendo aqui. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em Ti. Hoje estou não sei o que lá. No dia, eu fiquei plantando aquela. Resultado, ela está curada. Os médicos disseram: você está curada. O que tinha dentro de você não está mais. Então agora, com a permissão do pastor de vocês, quero falar com os homens. Seja profeta na sua casa. O pastor da sua casa é você. Não transfira para a sua esposa a responsabilidade da direção e orientação espiritual no seu lar. Amém? Uma vez eu estava aconselhando um casal, pastores. E a esposa, é sempre a esposa que procura a gente, né? Eu queria que ele estivesse comigo no culto. Eu falei: cadê ele? Está jogando bola com os amigos. Domingo de manhã, foi jogar bola com os amigos. Mas ele não sabe que é responsável. Ele sabe, mas ele disse que não aguenta ficar sem aquele futebolzinho do domingo de manhã. Eu falei: e pegou de jeito. Depois que nós atendemos a querida, eu chamei o querido. Aí foi aquela conversa assim, sabe, de corintiano contra palmeirense. Não, tô brincando, brincadeira. Falei assim: eu fiquei sabendo tal, que domingo de manhã você tem um ministério de jogar bola, os amigos. Aí ele falou: pois é, pastor, eu gosto muito. Mas você tem a sua esposa, por que você não
transfere, sei lá, ajusta isso e acompanha ela nos cultos, irmã. Mas é que eu gosto muito. Eu falei assim, aí eu já a paciência começou assim, warm. Eu falei assim, deixa eu fazer outro. Por que você casou? Eu falei, por que você nasceu? Aí eu já estava com endemoniado, eu já estava. Você não devia nem ter nascido, cara. Você não é homem, você aí eu já baixou o espírito ruim em mim, eu já já ia dar uma capoeira nele, já. Mas Jesus falou, calma, Deminha, segura a onda aí. Mas eu queria bater nele mesmo. Porque isso é molecada. Se faz isso com uma filha minha, pode encomendar o caixão que não vai ter o day after. É muita safadeza. Tira a moça da casa do pai, para depois casa, faz filho, e aí vai jogar bola? Vai nascer de novo, meu filho. Mas graças a Deus, acho que aquela dose suave que eu apliquei na vida dele, é claro que foi o Senhor, né? Não tem nenhuma dúvida. Mexeu no coração dele. Hoje ele é um dos nossos pastores. Somos filhos dos profetas. Diga, eu sou filho de profeta. Diga, o meu DNA é profético. Então, você pode profetizar para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. Mas não vem assim com o nariz. O Deimar falou que eu sou profeta, então assim diz. Eu não falei nada disso. Eu estou lendo a Bíblia para você. Imite o profeta Jesus, que esvaziou-se de si mesmo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Se fez semelhante aos homens, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Essa plenitude que Deus preparou para nós, queridos. Vamos caminhar um pouquinho aqui. Mateus 3:11. João disse assim, eu não vou ler, agora. João disse, aquele que vem após mim é maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é só com o Espírito Santo, mas é com fogo. E de onde é esse fogo? Esse fogo é da glória. É fogo da eternidade. É Levítico 6, 12, 13. O fogo se derramará no altar, não se apagará. Arderá continuamente, não se apagará. O altar é lugar de fogo. Não é fogo das emoções, mas é fogo da eternidade. Fogo da presença, da pessoa do nosso Deus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque Jesus sabe que eu não consigo viver a vida cristã sem o Espírito Santo em mim, sem a plenitude do Espírito, sem ser cheio do Espírito Santo, sem ser santificado pelo Espírito Santo, sem ser modelado pelo Espírito Santo. Eu não vou conseguir. Eu não tenho essa capacidade. Mas aquele que vive em mim tem. É só deixar ele fazer em mim, em você, o que só ele sabe e pode fazer, que as coisas vão fluir. Jesus disse acerca do Espírito Santo, eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, que habitará em vós, estará sempre convosco. Olha aí, ó o tesouro, ó. Presença, plenitude de Cristo, graça sobre graça. Agora, a presença do Espírito Santo em nós. Falar nisso, deixa eu falar uma coisa aqui, meio off, fica só entre nós, tá? Evite fazer oração, vem fazer morada em mim. Pronto, falei. Entendeu? Porque se você está pedindo para Deus vir fazer morada em você, é porque Ele não mora em você. Aí você vai ter que riscar João 16, 14, 15, 16 da sua Bíblia. Porque Jesus já disse, Ele habitará. E Ele estará sempre. E Paulo diz, vós sois templo do Espírito Santo. Eu estou falando isso porque eu sou pastor e sou compositor. E eu ouço as músicas que estão sendo cantadas. E algumas falam assim, vem fazer morada em mim. Eu não canto essa música. Vocês podem cantar, hein? Tá? Não estou brigando com você, eu te amo.
Estou dizendo que eu não vou cantar. Senão eu vou riscar João 14 da minha Bíblia. A gente tem que ter, no mínimo, coerência. E um pouco de conhecimento bíblico também. Senão eu fico escrevendo coisa que Deus não confirma. Amém. Obrigado. Desculpa, Senhor. Perdão. Acabou. Mas eu sou pastor, eu preciso falar. Como se estivesse falando com filhos. Ai, Jesus, nos ajuda. Vos darei outro Consolador. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ele me glorificará. O que eu preciso mais? Ele habita em mim, Ele me guia a toda a verdade, Ele me faz lembrar tudo o que Ele tem dito, e Ele glorifica Jesus na minha vida, através da minha vida. Plenitude da graça, plenitude de Cristo. E finalizamos com 2 Coríntios 3,18. Repito, vamos ficar em pé, Repita comigo. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Quem sou eu hoje? Quem é você hoje? Quem somos nós? Homens e mulheres que têm a posse dessa plenitude de Cristo, que tem o DNA profético. A gente carrega isso aqui, queridos. A nossa vida faz diferença sim no mundo. Eu uso a internet para divulgar mensagens e cânticos, e falar com as pessoas, fazer aconselhamento no WhatsApp, fazer tudo. Sabe por quê? É porque você é o Ademar de Campos, você é... Não, é que eu tenho um tesouro. As pessoas olham para mim e pensam que sou eu, mas não sou eu, é Jesus. E elas querem o que eu tenho, e eu dou a elas o que eu tenho. Como Pedro disse, eu não tenho ouro, não tenho mais isso que eu tenho, esse eu dou. Graça sobre graça, plenitude de Cristo, DNA profético e o Espírito Santo dentro de mim. O que eu quero mais? Agora imagine, vamos trazer isso para um outro terreno prático, nos relacionamentos. Imagine quantas esposas tem aqui? Imagine você, esposa, um marido assim ao seu lado. Um maridão que tem a plenitude de Cristo, que tem o DNA profético, que tem o Espírito Santo que o guia a toda a verdade e que é reflexo da glória de Deus como um espelho. O amém de vocês podia ser mais? Amém ou não amém, esposas? Agora vamos para o outro lado. E você, marido? Imagine você, aquela esposa querida que você casou com ela, cheia da plenitude de Cristo, com o DNA profético, batizada com o fogo do Espírito Santo. E que mais? E reflexo, espelho que reflete a glória de Deus. Tá bom uma mulherzinha assim, não? Os homens gostaram. Então agora, meu conselho. Esposa, ore pelo seu marido. Marido, ore pela sua esposa. Para que essas verdades enraizem-se dentro dela, dentro dele. E esse casamento vai ser um casamento maravilhoso, frutífero, garantido, futuro abençoado. E os filhos vão ver. Minha filha, quando era pré-adolescente, ela disse: pai, eu quero que meu marido seja igual a você. Eu falei: filha, Deus tem coisa melhor para você. Aí eu ouvi o que eu não queria dizer. O dedinho de novo. Ela veio com o dedinho. A filha dela aprendeu com esse negócio de dedinho. Pai, eu não estou brincando. Passei um carão e ela não estava mesmo. Mas você sabe quando o filho não está brincando. Eu falei: tá bom, filha, desculpa aí. Fui mal. E Deus deu a ela Deus deu a ela um marido maravilhoso. Diego é como um filho meu também. Então, que Deus, os nossos filhos estão olhando para nós. Os nossos netos também. Nossas reações, a
a maneira como a gente trata a mãe deles, a avó deles, o pai deles, o avô deles. Então, faça essa oração: Senhor, plenitude de Cristo, DNA profético, batismo e presença e fogo do Espírito Santo, e uma vida que reflete a glória de Deus. Mateus 5,16 disse Jesus: que os homens vejam em vós as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vamos aplaudir o Senhor nosso Deus.